Olá, nós somos da ADP, eu sou Beatriz Neves. Eu sou a Nina Cotrim e nós vamos falar sobre a DCTF Web, um tema novo no mercado que requer uma atenção da sua empresa. A DCTF Web, ela veio para fazer a substituição do recolhimento do INSS. Nesse webinar, nós vamos tratar de alguns pontos importantes para a sua empresa, como proceder na DCTF Web, o que muda em relação à antiga GPS para a DCTF Web, entre outros temas que vamos abordar ao longo desse webinar. Encaminhe suas dúvidas durante o período do webinar que nós vamos respondê-las. Beatriz, me fala um pouquinho sobre o cronograma do governo. O importante nesse momento, então, nós vamos falar um pouquinho do cronograma das empresas que estão no primeiro grupo do E-Social, ou seja, aquelas que transmitiram os eventos de tabela lá em janeiro, que são as empresas que possuem um faturamento maior de 78 milhões em 2016, ou então que fizeram uma adesão antecipada ao E-Social. Essas empresas, em janeiro, elas começaram a enviar os eventos de tabelas, ou seja, a fotografia da empresa. A partir de março, elas enviaram a carga inicial dos empregados, então todos os dados dos empregados e mais toda a movimentação. Todas as admissões, desligamentos, afastamentos foram enviados a partir de março. Em maio, começaram a enviar os eventos de folha de pagamento, remuneração dos empregados e outros dados importantes para a composição de uma guia de INSS, como a comercialização da produção rural, a aquisição da produção rural, o redutor da folha de pagamento decorrente da desoneração. E agora nós chegamos num grande marco do E-Social, que é a primeira substituição, que por acaso é a substituição da guia de INSS e da GFIP. Beatriz, com essa alteração e substituição das declarações, como é o processo hoje? Hoje, antes da DCTF Web, o departamento pessoal ele é responsável por elaborar a folha de pagamentos e transmitir as informações de INSS pela GFIP e recolher pela GPS. Uma grande mudança que a gente vai ver mais adiante é que antes as compensações eram incluídas num campo livre na GFIP e a própria GPS podia ser emitida pelo próprio sistema de folha de pagamento das empresas. E o departamento fiscal era responsável por emitir a GPS das retenções em notas fiscais. Então esses procedimentos eram completamente separados. E agora teve uma grande mudança no formato desse recolhimento. Como que é isso? Sim, agora o procedimento vai ser bem diferente. Por quê? O departamento fiscal, hoje, ele, através do sistema dele, ele envia as informações das retenções, do faturamento para fins de desoneração e outros dados para o FD-REINF. Enquanto isso, o departamento de folha, ele encaminha através do sistema de folha DP todos os dados da folha e demais recolhimentos de INSS, como aquisição de produção rural, comercialização da produção rural pro E-Social. E ao mandar o evento de fechamento para essas duas obrigações, o E-Social e o FD-REINF, os totalizadores retornam para os contribuintes e eles alimentam a DCTF Web. Uma grande mudança neste processo é com relação à compensação, que antes ela era um valor inserido direto num campo livre na GFIP e agora tem um procedimento específico na Perdicomp Web. Depois que você habilita o crédito no Perdicomp Web, você consegue usar esses créditos para abater da guia da DCTF Web e aí você consegue emitir a sua guia de INSS. Então é uma novidade o Perdicomp Web. É uma novidade. Tudo que mudou, em linhas gerais, nesse processo, seriam os processos independentes de folha. Então, antes, como eu mencionei, o departamento fiscal e o departamento de folha trabalhavam totalmente separados. Hoje, eles têm que trabalhar juntos, porque a guia vai ser unificada. As compensações que eram colocadas num campo específico da GFIP, agora elas têm um procedimento todo especial dentro da Perdicomp Web. Não é mais possível editar um valor de compensação direto na DCTF Web. E por fim, antes, como eu mencionei, era possível editar os valores da guia diretamente na guia ou na GFIP, e agora é necessário retificar toda a escrituração do E-Social e do FD-REINF para que esses valores possam ser refletidos na guia a ser emitida da DCTF Web. Realmente muitas mudanças, né, Beatriz? Muitas mudanças. O que fazer antes da DCTF Web? Primeiramente, você precisa definir qual é o responsável pela transmissão da DCTF Web. A DCTF Web hoje requer uma certificação digital, ao qual, para o acesso a este novo sistema, você precisa estar devidamente certificado e outorgado. Então,
Na GPS antiga, você não precisava desta informação. A partir de agora, é necessário uma certificação digital. E quanto a GPS e o DARF desonerado do mês de agosto? A Receita Federal publicou que, obrigatoriamente, você precisa recolher o teu INSS através da DCTF Web. Ou seja, você não pode recolher o teu DARF e a tua GPS do mês de agosto conforme você fazia o recolhimento anteriormente. Você precisa, sim, recolher na DCTF Web. Caso você tenha pago a sua GPS, você pode utilizar esses créditos através do Perdicomp. E como vai funcionar a situação do Perdicomp? Mais adiante nós vamos te explicar um pouquinho o detalhamento do Perdicomp. Então, como funcionam os prazos na DCTF Web? Todo dia 7, nós temos o quê? O encerramento do e-social. É a data limite para se efetuar o encerramento do e-social. E como funciona o encerramento do e-social? Você precisa enviar os eventos de encerramentos, que é o evento S1299. Claro, lembrando que antes de você enviar todo esse evento, você precisa gerenciar a sua área de trabalho. Como que você faz esse envio do 1299? Através da funcionalidade existente já no sistema de folha de pagamento ADP, você consegue enviar este evento. Muito bem, após o encerramento de todas essas obrigações, tanto no FDRINF quanto no e-social, obedecendo o prazo até o dia 7, o seu FDRINF precisa ser encerrado até a data limite do dia 15 de cada mês, para que você tenha as duas informações, tanto de folha de pagamento quanto do FDRINF, consolidados na sua DCTF Web, ao qual você passa a recolher os dados do INSS. Após essa transmissão que você vai executar na sua DCTF Web, que esta é uma novidade que o governo também nos traz, a transmissão da DCTF Web. Essa transmissão, ela tem como prazo até o dia 15 do mês subsequente. Lembrando que se essas datas caírem em dias não úteis, você precisa antecipar para um dia útil. Com isso, após a transmissão da sua DCTF Web, você vai gerar a guia para pagamento em relação ao INSS no dia 20 de cada mês. Essa data, ela não teve alteração para o pagamento. Vale lembrar também que você tem como fazer as suas compensações através de uma nova ferramenta que o governo disponibilizou, que se chama Perdicomp Web, para que você possa utilizar todos os seus créditos a serem compensados em sua DCTF Web. Certo, Beatriz? Certo, uma dúvida, e se por acaso a DARF que foi emitida pela DCTF Web, o valor não condiz com o que eu deveria recolher? Então você vai ter que efetuar um recolhimento avulso, ou seja, uma DARF com essa diferença do qual você não conseguiu recolher. Nós vamos falar um pouquinho também disso mais adiante. Mas em relação ao fechamento do e-social, o fechamento do e-social, ele começa através do envio dos eventos periódicos. Uma vez que eu fechar os meus eventos periódicos através do 1200 e 1210, você já está apto a encerrar o teu e-social, desde que você tenha feito todo o gerenciamento na sua área de trabalho em relação aos eventos periódicos. Lembrando que a cada envio de um evento periódico, você recebe um totalizador individual por empregado, que você já pode efetuar uma conferência prévia em relação aos recolhimentos de INSS. Lembrando também que, se você não conseguir encerrar o seu e-social através do evento 1299, você também consegue solicitar uma totalização de pagamentos através do evento 1295. Porém, este evento, ele é um evento de fechamento parcial. Você conseguiu mandar somente parte das informações para a DCTF Web em relação aos seus empregados. E por que você conseguiu fechar somente através do 1295 e não do 1299?
Pode ser um funcionário, um empregado que tenha algum erro em relação à remuneração, ao evento do 1.200, algum dado cadastral que esta remuneração não possibilitou o envio através do 1299. Assim, você pode enviar esse 1295, lembrando que é um fechamento parcial, ao qual não exime que você tenha que realizar o fechamento total através do 1299, para que assim a sua DCTF encerre a competência do mês, certo? Esse é o mesmo procedimento que tem que ser adotado no FDRINF. Perfeito, um bom ponto, Beatriz. Legal. Porque se o seu FDRINF também não executar as mesmas atividades em relação ao fechamento, você pode ter apenas uma parte do processo na sua DCTF, ou seja, você só vai ter os dados em relação à folha de pagamento. E lembrando, você precisa ter as duas informações, folha de pagamento através do e-social e FDRINF através do seu setor contábil e fiscal, que vai encaminhar esses dados também via fechamento para o ambiente da DCTF Web. Beatriz, agora me fala um pouquinho o passo a passo da DCTF Web. Como as pessoas precisam acessar esse novo sistema do governo? Depois de ter feito todo esse procedimento no seu sistema de folha de pagamentos, é necessário acessar o ECAC com um certificado digital dentro dos serviços da DCTF Web. E aí, então, quando você entra lá, você vai ver todos os valores que foram populados pelos totalizadores do FDRINF e do E-Social. Então, o Departamento Fiscal e Contábil vai fazer as conferências dos valores que vieram do FDRINF e o sistema de folha faz a conferência dos valores que vieram do E-Social. Após essa conferência, é feita a transmissão da declaração. E aí, então, a empresa está habilitada para poder emitir a guia de INSS. Muito bem. Algumas empresas têm algumas particularidades. Então, por exemplo, se a sua empresa possui liminares ou processos judiciais que impactem o recolhimento do INSS da contribuição previdenciária. Se o código de suspensão for diferente de que é a decisão transitada em julgado, o E-Social ele vai calcular os valores suspensos e esses valores suspensos eles vão ser alimentados na DCTF Web. A empresa vai precisar, no momento em que ela acessar a DCTF Web, vincular todos os valores até o limite do valor que foi calculado de suspenso, para ela poder se utilizar desse crédito, dessa redução no valor da guia de INSS. Beatriz, quais foram as alterações referentes às compensações? Esse foi um grande marco, realmente uma grande mudança nesse novo procedimento. Então, hoje, o salário família e o salário maternidade, eles são informados para a DCTF Web através do E-Social e a compensação é automática. A mesma coisa acontece com as retenções sofridas em notas fiscais. Esses valores eles são informados pelo FDRINF e são transmitidos para a DCTF Web e a compensação também é automática. A mudança está especialmente nos créditos decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgados, o INSS recolhido a maior ou indevidamente, porque é necessário fazer um procedimento específico dentro da Perdicomp Web. O Perdicomp Web é a ferramenta da Receita Federal, também acessada pelo ECAC, em que é possível pedir restituições ou fazer as compensações. É através dessa ferramenta que vai ser permitido fazer a compensação cruzada, ou seja, a compensação entre tributos federais de diferentes naturezas, incluindo a contribuição previdenciária. Esse Perdicomp já está liberado, Beatriz? Ele já está liberado, ele possui agora a funcionalidade de incluir os créditos de INSS lá também, para você poder utilizar dentro da sua DCTF Web. Uma particularidade sobre o Perdicomp Web: se você tem créditos decorrentes de uma decisão judicial transitada em julgado, é necessário fazer um procedimento específico na Delegacia da Receita Federal. Por isso, é importante que você se antecipe, fale com o seu departamento jurídico e avalie quais são as melhores alternativas para a sua empresa. Beatriz, nós falamos aqui sobre fechamentos parciais e fechamentos totais. Como eu faço caso eu tenha que recolher uma diferença, pois eu utilizei apenas o evento 1295? Qual seria o procedimento para eu recolher uma possível diferença onde eu fiquei entre o valor total e o valor devido a ser recolhido?
Então, se você não conseguiu sanar as suas inconsistências, a gente já viu que tem a totalização parcial dos valores, a DCTF Web, então, é alimentada com esses valores parciais, e a sua guia não vai sair com o valor total de INSS a recolher. O que você tem que fazer? Uma sugestão de cálculo é você apura tudo que seria devido da sua GPS, que sairia do seu sistema de folha de pagamentos, todo o valor devido da DARF referente à desoneração, e você pega todo o valor que seria devido de INSS do fiscal, soma esses 3 valores e você chega no valor total devido de INSS da empresa. Quando você chegar nesse valor, você tem que subtrair dele o valor que foi apurado pela DCTF Web. E aí, então, você sabe o valor da diferença. É importante lembrar que essa fórmula ela vai funcionar se os valores de compensações usados na DCTF Web foram refletidos devidamente no Perdicomp Web e no seu sistema. Lembrando que o governo ele se posicionou recentemente que haverá uma forma de recolher essas diferenças apuradas entre a DCTF Web e o que é devido pela empresa. Obrigada, Beatriz, pelos esclarecimentos. Aqui, então, foram as informações relativas à DCTF Web, a nova forma de recolhimento do seu INSS, e estamos à disposição para responder aos seus questionamentos através do webinar. Obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.